em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Nós vemos então aqui Jesus passando algumas orientações aos seus discípulos. A questão aqui é servir e seguir. É sobre esse tema que eu quero compartilhar com a igreja. Nós vemos até pelos canais de comunicação propagandas a respeito de serviços diversos que ONGs prestam, que instituições prestam. Multidões realizam boas obras e afirmam até que estão servindo a Deus. Mas, se as pessoas estão realizando boas obras, mas a sua conduta religiosa, sua conduta social e política não estiverem conforme a palavra de Deus, conforme os mandamentos de Deus, essas pessoas não trabalham para Deus. O Senhor Jesus, aquele que sonda os corações, ele afirma: se alguém me servir, siga-me. E onde eu estou, estará aquele que me serve. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Então são coisas inseparáveis. O verdadeiro serviço no reino de Deus implica em seguir ao Senhor Jesus. Servir significa trabalhar para o Senhor Jesus. E seguir ao Senhor Jesus significa estar sempre com Ele. Então, nós precisamos entender bem essa questão de servir e seguir. Só boas obras, isoladamente, não agrada a Deus. Agradar a Deus é servir e seguir ao seu Filho Jesus. Aí sim nós estamos agradando ao Senhor nosso Deus. Se alguém vence o ego, serve a Jesus. Se alguém vence o grito daquele eu interior, serve a Jesus. Nós temos uma vida aqui na Terra passageira. Uma vida que é como se fosse um sopro. Se nós olharmos para trás, gerações desaparecem e muitas gerações vão desaparecendo. E nós somos a geração que está desaparecendo e virão outras gerações que desaparecerão. A vida é um sopro. A vida é passageira. A nossa vida só terá um verdadeiro sentido se a nossa vida for colocada a serviço de Deus. Nós, servindo ao Senhor Deus, estaremos conquistando a vida eterna. Mas para servir a Deus, nós precisamos servir ao Senhor Jesus, precisamos vencer o ego, aquele eu interno. O ego deve sair do trono, e quem deve ficar no trono da nossa vida? O Senhor Jesus. Ele deve ser o nosso governador, o nosso mestre, o nosso Senhor. Quem serve ao Senhor Jesus renuncia à sua própria vida a fim de preservar. Quando nós renunciamos à nossa vida, entregando a vida nas mãos do Senhor, aí nós estamos verdadeiramente preservando a nossa vida.
salvando a nossa vida. Quando nós queremos ser nossos próprios salvadores, aí nós estamos destruindo a nossa vida. Os versículos 24 e 25, Jesus afirma: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a vida, perdê-la-á. Mas quem aborrece a sua própria vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Então, quem serve ao Senhor Jesus, morre para o mundo, como o grão de trigo. Se o grão de trigo não morresse, nós não teríamos pão à mesa. O morrer para o mundo gera a multiplicação do reino de Deus, como o morrer da semente gera a multiplicação para produzir muito mais sementes. Por isso que o Senhor Jesus fala dessa sabedoria da produção da vida vegetal. Então, se o grão de trigo não morrer, é inútil a existência dele. Se nós não morrermos para o mundo, será inútil a nossa existência. Inclusive, eu tenho um ditado que eu creio, com base na Bíblia, é que quem não vive para servir, não serve para viver. Então, nós devemos servir mesmo, senão a nossa vida não tem finalidade nenhuma. Nós precisamos estar 100% dispostos a servir ao Senhor Jesus. Aí nós deixamos de ser egoístas, deixamos de ser aquelas pessoas que pensamos só em nós mesmos. Nós pensamos na obra que Deus quer realizar através de nós daí. É renúncia. Quem serve ao Senhor Jesus crucifica a carne. Gálatas 2, 19 e 20, o apóstolo Paulo afirma isso com muita clareza. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem serve ao Senhor Jesus muda totalmente o seu modo de agir no dia a dia. Vive não para si, mas para Deus. Porque daí tem o viver de Cristo na sua carne. Como o apóstolo Paulo afirma, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Ele disse também, vós sois o sal da terra. Isso é ter a vida verdadeiramente de Cristo. Cristo veio como luz para desfazer todas as trevas. E nós, quando estamos neste serviço santo, onde nós mantemos contato, ali se desfazem as trevas. Ali nós estamos prontos para servir. E servir ao Senhor, à sua igreja, e não para servir a nós mesmos. Aí muda totalmente o sentido da nossa vida. Se alguém serve a Jesus, necessariamente segue ao Senhor Jesus. Seguir é estar onde Jesus está. Se alguém me serve, siga-me. Versículo 26, primeira parte. É a orientação do Senhor Jesus. Inclusive a orientação que eu dou normalmente para as pessoas, quando estão em dúvida se fazem ou não fazem certas coisas, a pergunta é, Jesus está comigo nesse negócio? Jesus vai comigo aonde eu estou querendo ir? Isso é seguir ao Senhor Jesus. É muito simples. Se alguém serve a Jesus, então segue ao Senhor Jesus. Nós precisamos atender ao chamado do Senhor Jesus. Jesus
chamava, quando esteve como homem na terra, e continua chamando pessoas para segui-lo. Marcos 2,14. Também a mesma passagem de Mateus 9,9. Marcos 2,14 diz assim: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Por que Levi, que é o Mateus evangelista, por que Levi obedeceu a voz de Jesus? Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Porque ele permitiu que a palavra de Jesus tocasse o seu coração. Quando nós permitimos que a palavra de Jesus toque o nosso coração, nós não resistimos, nós seguimos ao Senhor Jesus. Nós fazemos tudo o que o Mestre nos ensina. E assim aconteceu, primeiro com os discípulos do Senhor Jesus. Depois, muitos outros foram seguindo o Senhor Jesus. Muitos outros passaram a seguir os apóstolos. E muitos outros continuam seguindo o exemplo dos muitos crentes verdadeiros que existem pela face da terra através dos tempos. Agora nós precisamos, então, ter esse entendimento de servir e seguir. Porque se nós não fizermos a coisa correta, conforme o Senhor Jesus manda, as pessoas poderão seguir também. E daí vão seguir de forma errada. Então nós precisamos ser verdadeiramente seguidores do Senhor Jesus. Aí outras pessoas que não souberem ainda seguir o Senhor Jesus vão seguir a nós e estarão seguindo o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então as pessoas, quando não sabem imitar o Senhor Jesus, vão imitar a nós. E se nós fizermos errado, seremos responsáveis por levar pessoas para o caminho da perdição. Seguir a Jesus é deixar de lado tudo aquilo que desagrada a Deus, deixar tudo que é tipo de ídolo. 1 Tessalonicenses 1,9. Ele diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A repercussão da nossa presença, a nossa presença provoca mudanças de atitudes, de comportamento das pessoas. Ele diz a repercussão que teve o nosso ingresso no vosso meio. Então, quando o verdadeiro crente entra no meio de um grupo e age como um verdadeiro crente, começa a acontecer uma transformação ali. Por quê? Porque este verdadeiro crente, então, é um seguidor do Senhor Jesus e serve ao Senhor Jesus. Aí começa a provocar mudanças naquele ambiente. E o que aconteceu lá no relato? Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Todo e qualquer falso Deus sai da vida das pessoas quando nós apresentamos o verdadeiro Deus. Quando nós apresentamos a verdadeira salvação através do nosso testemunho de seguir ao Senhor Jesus. Seguir a Jesus é servir no poder do Espírito Santo de Deus. Gálatas 6, 7 a 9, nós recebemos uma exortação sobre a nossa conduta. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Glórias a Deus. Seguir ao Senhor Jesus é servir no poder do Espírito Santo. E essa ideia de servir não é aquela ideia bitolada, ter um ofício dentro da igreja, ter um título dentro da igreja. Não, é ter o título bem visível por onde passa de seguidor do Senhor Jesus.
de quem serve ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. E aí vai causar transformação por onde passa. E glórias a Deus por isso, né? Então, nós precisamos ter bem claro que se alguém serve a Jesus, segue-o. Se eu digo que sou crente, então eu creio de verdade e sigo ao Senhor Jesus. É caráter. O nosso caráter precisa ir sendo moldado igual ao do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu sigo o Senhor Jesus. É o convívio. Vocês podem ver, no tempo que convivemos juntos, pelo que nós temos compartilhado da palavra, muito de nós fica meio parecido. As nossas conversas, os nossos hábitos, o nosso cuidado com a vida própria, com a vida do próximo, o nosso cuidado com as coisas de Deus, tudo fica muito parecido. Por quê? Porque nós seguimos ao Senhor Jesus e a igreja segue os ensinamentos que o verdadeiro pastor dá conforme a palavra de Deus, conforme os ensinamentos do Senhor Jesus, que é o nosso pastor supremo. E uma outra verdade que nós vemos aqui é que se alguém servir a Jesus, estará onde Jesus está. Porque Jesus afirma no versículo 16, parte B, e onde eu estou, estará aquele que me serve. Então, não tem separação do discípulo com Jesus. Não tem separação daquele que serve. Não tem como dizer, eu sirvo Jesus, mas não estou com Jesus. Não tem como servir a dois senhores. Nós só servimos a Jesus e só seguimos a Jesus. Não tem como seguir a Jesus quando se reúne com a igreja e depois, quando sai da igreja, seguir os ditames do mundo, seguir os prazeres da vida. Não tem como. Porque servir a Jesus é estar onde Jesus está. E Jesus está onde nós estamos também. Isso é poderoso. Efésios 2,6, inclusive, nós temos a promessa do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e Jesus realizou esta redenção na nossa vida. O Deus Todo-Poderoso, através da ressurreição de Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar, nos colocou na mesa do grande rei, nos lugares celestiais, mas só através de Jesus, o nosso Redentor, só através do nosso Salvador e ungido, Jesus, o Cristo. João 15, 5 a 7, nós vemos também essa questão dessa ligação com Jesus. É uma profunda ligação, a questão de servir e seguir. E aí onde Jesus está, eu também estou. E é lógico que onde eu estou também Jesus vai estar. Não tem como separar, né? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Eu apanho, lanço no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Muito claras essas palavras do Senhor Jesus. A ligação que há entre a igreja e o Senhor Jesus. A ligação que há entre servir e estar com Jesus. Isso são coisas inseparáveis. Não tem como alguém dizer, eu faço as obras do reino, mas não estar no reino, vai ser crente. Não seguir o Senhor Jesus, vai ser crente. Então eu preciso fazer as boas obras
conforme a palavra, e seguir o Senhor Jesus conforme a palavra. Aí eu estou com Jesus hoje e certamente estarei com Jesus eternamente. E essa é a condição para cada crente: estar eternamente com o Senhor Jesus. Mas implica em permanecer. Quem permanece em mim, eu nele. Vocês vejam a íntima ligação. Permanecer. É uma mistura inseparável. A palavra que define isso se chama simbiose. O verdadeiro crente, quando há uma verdadeira conversão, ele se mistura de um jeito com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a sua palavra, de forma que não tem mais como separar. E essa simbiose deve ser o desejo de todo crente. Tornar-se um só com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, com o próprio Deus. E isso esperando lá a vida eterna, a morada eterna no céu. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então nós precisamos olhar para nós: eu estou frutificando? Eu dou fruto? Então eu permaneço em Cristo e Cristo em mim. Agora, se alguém não permanece, aí ele compara com o cuidado que é feito na videira. Os ramos que não são bons são podados, são cortados e lançados fora. E esses ramos secam, que o destino é fogueira. E assim acontece com o falso crente, com o mau crente ou com o incrédulo. O destino eterno é fogueira, é condenação. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, promessa tremenda essa. E se permanecer, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quando nós praticamos esse permanecer em Cristo e Cristo em nós, então nós temos esse poder de Deus presente para pedirmos o que quisermos. E vai acontecer. Porque se pedir o que quiser tem um limite. O limite é a palavra de Deus. Não é pedir o que quiser de forma tola. Eu vou pedir com sabedoria. Se eu sigo a Cristo, eu não vou pedir: Senhor, me dá uma Ferrari, se eu não preciso de uma Ferrari. Eu vou pedir para Deus, vou pedir o que eu quiser, de acordo com o necessário para mim e para as outras pessoas, para uma vida digna. É nesse sentido. E quando nós agimos assim, os milagres acontecem. E nisto é glorificado Deus, nisto é glorificado meu Pai, afirma Jesus, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quem agir assim, segue ao Senhor Jesus. Discípulo é aquele que segue ao Senhor Jesus. Discípulo é aquele que segue o Mestre. E essa experiência é tremenda. Quando nós podemos discipular alguém, nós vemos que a vida da pessoa vai mudando à medida que progride no discipulado. À medida que vai absorvendo a palavra, vai absorvendo o verdadeiro sentido da palavra e praticando, vai havendo transformação. Este é o princípio de servir e seguir ao Senhor Jesus. Se alguém servir e seguir a Jesus, isso é tremendo. O Pai o honrará. A última parte do versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará aquele que me serve. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, nós, sendo discípulos do Senhor Jesus, servindo ao Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso não nos abandona. Ele vai nos honrar com todo o cuidado dele, com toda a provisão e a proteção dele. É promessa. E a provisão e proteção de Deus é completa, não é algumas coisinhas, não é só na área financeira, não é só na área material, é suprimento completo para a nossa vida toda, e inclusive para a eternidade.
João 15, 1 e 2, ele afirma: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. O pai honra o crente que age corretamente conforme a palavra de Deus. Jesus está dizendo, a videira verdadeira é o Senhor Jesus. E o agricultor é o Deus Todo-Poderoso. Todo ramo, todo crente que estando em Jesus, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo crente que dá fruto, limpa. Todo crente que serve e segue ao Senhor Jesus, ele limpa. É o Pai honrando para que esse crente seja mais produtivo ainda, para que produza mais fruto ainda. É uma promessa tremenda para nós. Alguém aqui diria que não quer essa promessa para a sua vida? Claro que não. Todos devem desejar ardentemente esta promessa para a sua vida. Ter o cuidado de Deus na sua vida, ter Deus produzindo limpeza, aprimorando para produzir cada vez mais obras que agradem ao Deus vivo, que agradem ao Senhor Jesus e seguindo ao Senhor Jesus. Apocalipse 21, 7 e 8, nós temos outra promessa tremenda do Senhor Jesus para nós. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas o que interessa para nós aqui é o comecinho ali, o vencedor. Alguém está aqui para herdar desgraça? Não. Alguém está aqui para herdar condenação? Não. Nós estamos aqui como vencedores por meio de Cristo, porque esta é a vontade de Deus. E aí, a nossa herança. Eu lhe serei Deus, o próprio Deus afirmando para nós, e ele me será filho. Lá no céu nós estaremos eternamente como irmãos mais novos do Senhor Jesus. Até o dia do juízo, Jesus é o Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso. A partir do dia do juízo, ele recolherá todos os crentes para junto do Pai, e ele vai ser o irmão mais velho de todos os crentes. Olha que honra que Deus separa para nós. Deus honrará. O Pai o honrará, é a promessa de Jesus. Mas nós precisamos servir e seguir ao Senhor Jesus. Aí esta honra nos espera. O próprio Deus nos recebendo lá no paraíso celestial, lá no tabernáculo celestial, para vivermos eternamente com Ele. Glórias a Deus por isso. Mas se não recebermos esta herança, a herança será maldita, condenação eterna. Por isso que a Bíblia é tão clara e tão simples ao mesmo tempo, para que nós não caiamos em enganos e estejamos vivendo conforme os ensinamentos do Senhor Jesus, servindo e seguindo ao Senhor Jesus no poder do Espírito Santo. É impossível alguém dizer que é crente, que serve ao Senhor Jesus sem seguir ao Senhor Jesus. Servir a Jesus implica em vencer o ego. Não tem como alguém dizer eu sirvo Jesus e ser egoísta, pensar só em si. Servir ao Senhor Jesus é estar com Jesus. Não tem como alguém dizer eu sirvo a Jesus, mas anda no dia a dia sem Jesus, faz tudo sem Jesus. Porque quem serve ao Senhor Jesus é honrado pelo Pai e honra ao Pai. É impossível alguém dizer que serve no reino, que serve ao Senhor Jesus, mas não honra o Senhor do reino. Também não será honrado pelo Senhor do reino.
Eu costumo dizer que crente que não trabalha dá trabalho aos pastores. Então nós precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. E trabalhar como crentes no dia a dia. É muito simples. Basta ser crente. Você sendo crente, as pessoas vão perceber a presença de Deus ali. O templo de Jerusalém era visível. Todo mundo sabia que lá era o templo de Jerusalém. Porque era um lugar muito lindo, muito bonito, muito bem preparado. E hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Será que nós não somos mais bonitos, mais visíveis do que aquele templo material feito de pedras? Claro que sim, se temos o Espírito Santo. Porque nós somos luz. Aquele templo de Jerusalém não era luz. Mas o Senhor Jesus diz que hoje nós somos luz. Nós somos o tempero da humanidade, da sociedade estragada, somos o sal. Então nós deveremos ser muito visíveis por onde passamos. Não tem como acender uma luz e as pessoas não perceberem que acendeu-se uma lâmpada ali. Então, se nós não estamos sendo percebidos por onde passamos, tem alguma coisa errada. Então, nós precisamos trabalhar. E o texto da abertura, 1 Pedro 4,10. Serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Serviço. Serviço, serviço, serviço no poder do Espírito Santo. Serviço seguindo os mandamentos do nosso Deus, os mandamentos do Senhor Jesus. Seguindo passo a passo com Jesus. E estaremos com Ele na eternidade. Glórias a Deus por isso. Então nós precisamos ser despenseiros. Deus confiou a nós a sua dispensa. Confiou a nós alimentar pessoas. Alimentar muitas e muitas pessoas para a salvação. E nós somos aqueles que cuidam. O Senhor Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Nós devemos estar indo e pregando o Evangelho. Aqueles que receberem a palavra da salvação serão salvos. Aqueles que não quiserem serão condenados. Mas nós devemos cobrir o nosso papel. Devemos cumprir o nosso papel. E aí nós estaremos sendo verdadeiros mordomos do Senhor no reino. Nós seremos bons administradores daquilo que Deus confia a nós. Nós somos ordenados, chamados a estarmos distribuindo sustento a outras pessoas. Sustento que vem do céu. Palavra da salvação. Seguindo ao Senhor Jesus. Servir e seguir ao Senhor Jesus é muito mais do que manter as aparências. Hoje a igreja em geral está muito preocupada em manter aparências. Deus não quer isso. Deus quer pessoas que estejam servindo e seguindo conforme as orientações do próprio Deus, do seu Filho Jesus. E aí as pessoas serão bem-sucedidas de forma completa. E muitas pessoas virão a ser bem-sucedidas quando estivermos agindo assim. Servir e seguir ao Senhor Jesus é ter Jesus como nosso mestre, como o único mestre. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E não abrirmos mão disso. Se perdermos essa vida terrena por causa de Jesus, ganhamos a vida eterna, que é muito superior. Lá que é a verdadeira vida. Então nós precisamos tomar cuidado com as aparências. A aparência do mal é muito sedutora. A aparência de Jesus é redentora. Nós precisamos tomar a aparência de Jesus. A aparência de Jesus é salvadora. É isto que nós precisamos. Dar liberdade ao Espírito Santo para moldar o nosso caráter. E nos fechar com direção exclusiva pela palavra de Deus. Negarmos toda direção enganosa que os poderes das trevas oferecem para nós.
somente trabalhamos para o reino de Deus, para o Senhor Jesus, se o seguimos. E isso vai acontecer quando renunciamos à nossa própria vida. Quando renunciamos os prazeres desse mundo, os prazeres da carne. Quando deixamos a vida de Cristo aparecer em nós. Enquanto só nós estivermos aparecendo, está mal. Agora, quando Cristo aparecer em nós, aí tudo bem. E isto é identificável. As próprias pessoas que estão no dia a dia, pelos contatos, elas vão sinalizar se Cristo está aparecendo em nós ou não. É isso que nós precisamos ter como meta. As pessoas verem Cristo através de nós. As pessoas receberem Cristo através de nós. As pessoas receberem a salvação de Cristo através de nós. Aí nós estamos servindo e seguindo ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, aos Gálatas 2:20, ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, esta palavra define bem o que é ser aquela pessoa que serve e que segue ao Senhor Jesus. É viver pela fé no Filho de Deus. É viver conforme a palavra de Deus manda. E Cristo viver em mim. Cristo operar em mim e através de mim. Aí tudo vai bem. Por quê? Porque Cristo se entregou por mim. Aí eu vivo seguindo a Cristo, servindo a Cristo, servindo a Cristo e seguindo a Cristo. E não mudo de direção. Só isso. E assim daí eu sou discípulo. E assim daí eu faço discípulos para o Senhor Jesus. Isto é ser crente. É muito simples. O diabo tem conseguido confundir muitas pessoas dizendo que é difícil ser crente nos dias de hoje. E muitos concordam. Eu sou um eterno adversário dessas ideias diabólicas. É muito mais fácil ser crente. É muito mais alegre, muito mais sadio, muito mais feliz ser crente. Inclusive, nos garante vida abundante e vida abundante para a eternidade com Deus. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe. Que nós possamos todos estar servindo e seguindo ao Senhor Jesus, hoje e sempre. Glórias a Deus. Quero eu servir-te ao meu rei.